Oi, meus concurseiros e concurseiras de plantão, bora? Que essa nota tá boa. Galera, nota técnica 7, Covid Anvisa, falando sobre as medidas de biossegurança, muito cobrada em concursos de forma geral, ele tem caído mesmo. Período de incubação, sobre os testes rápidos, indicação dos testes, medidas de isolamento, aqueles critérios. Agora, principalmente as questões das IRAs, infecções relacionadas à assistência da saúde, que é uma grande novidade da atualização dessas notas técnicas, e as questões de RN, que também foram uma das atualizações. Mas bora aqui, a gente estava resolvendo questão. Sobre a Covid, que é uma doença infecciosa causada pelo novo coronavírus e tem como principais sintomas febre, cansaço e tosse seca, alguns pacientes podem apresentar dores, congestão nasal, dor de cabeça, conjuntivite, dor de garganta, diarreia, perda de paladar ou olfato, erupção cutânea na pele ou descoloração nos dedos das mãos ou dos pés. Estes sintomas geralmente são leves e começam gradualmente. Algumas pessoas são infectadas, mas apresentam apenas sintomas muito leves. Trouxe lá da OPAS, né? As medidas para impedir a transmissão de Covid que se aplicam a todos os locais de trabalho e todas as pessoas dentro dele incluem lavagem das mãos com água e sabão ou desinfetante para as mãos à base de álcool, beleza. Distanciamento físico de pelo menos 1 metro ou mais, conforme recomendações nacionais, beleza. Uso de máscara, onde distanciamento físico não é possível. O uso das máscaras é só onde eu não tenho distanciamento possível? Não, o uso das máscaras, ele é uma medida universal. Limpeza e desinfecção regular do ambiente, beleza. Mas onde o distanciamento não, é usar a máscara sempre. Isolamento social é a única forma de medida preventiva dentro do local de trabalho. E aí, galera? É a única forma, isolamento social, ó, é a única forma de medida preventiva, não é a única forma. Então, eu fico aí com a 1 e a 2 correta. E, de novo, mais um exemplo de questãozinha para vocês que eu pediria recurso, tá? Ele considerou a 1, a 2 e a 3 no gabarito oficial, mas uso de máscara onde distanciamento físico não é possível, a nota técnica deixa clara, a pandemia não acabou, ela repete isso o tempo inteiro. Usar a máscara, se ele tivesse trazido aqui o uso de máscara cirúrgica, uso de máscara até, mas não tem essa questão. Então, as únicas aqui que estão certinhas é a 1 e a 2, tá? Apenas a 1 e a 2, tá bom? Mas essas bancas também, vou dizer. Pacientes, acompanhantes e visitantes podem usar máscara de tecido na chegada ao serviço de saúde. Pacientes com sintomas respiratórios, obrigatoriamente máscara cirúrgica. Deve-se proibir a entrada de visitantes acompanhantes que estejam com sintomas gripais ou com teste de Covid positivo, tá? Os pacientes podem remover a máscara quando estiverem em seus quartos individuais, mas devem ser orientados, então só quando for em quarto individual, ele com ele mesmo, a colocá-la novamente quando saírem ou quando profissionais de serviço de saúde entrem no quarto para realizar procedimentos que não necessitem que o paciente esteja sem máscara, porque se for um procedimento de aspiração, né, alguma coisa nesse sentido, ou vai dar um remédio via oral, vai precisar tirar a máscara. Por último, mas não menos importante, por último não, gente, quase último, ele vai trazer um quadro gigante que eu diria para vocês que começa a ser a revisão de tudo que a gente falou. Então, quais são as rotinas a serem estabelecidas nas áreas ou setores? E aí ele vai trazer as gerais para todas as áreas. Condições de higiene das mãos com água e sabonete líquido ou preparação alcoólica. Monitorar frequentemente se esses lugares estão abastecidos com os insumos e dispensers funcionando adequadamente. Profissionais que prestam assistência aos pacientes não devem, isso foi uma das atualizações, utilizar adornos. Professora, eu já tinha ouvido falar disso na NR32. Pois é, né? Mas a gente tem que estar falando mais do mesmo, que ele chama de
principalmente nas mãos ou antebraços. Ele chama de estratégia adorno zero, e sempre devem manter suas unhas limpas e bem aparadas. Criar estratégia de demarcação e orientação para manter distância mínima, ele fala muito, tá? De 1 metro, aumente essa distância quando possível, especialmente em ambientes internos e com pouca ventilação. Manter o ambiente ventilado, olha, janela aberta, não porta aberta, ou com exaustão. Evitar aglomeração, estabelecer alguma estratégia de monitoramento para evitar ou dispersar a aglomeração, reforçar a necessidade do uso de máscara durante toda a permanência em qualquer ambiente do serviço de saúde, toda a permanência. Orientar para que profissionais não circulem nos ambientes que não fazem parte da área da assistência, utilizando EPIs, que só devem ser usados durante a prestação. Fica andando, foi lá no isolamento, estava de gorro, de avental, de propé, aí agora está lá no posto de enfermagem, agora está lá no refeitório. Não, o EPI é por lugar do EPI. É importante monitorar o cumprimento dessa medida. Observação, e aí ele fala: capotes, aventais, luvas podem ser usados durante o transporte de pacientes, porém, é necessário ter cuidado para não contaminar os ambientes e superfícies como maçanetas, portas, botões de elevadores com as luvas contaminadas. Então vamos supor que eu peguei um paciente com Covid, estou no transporte do paciente entre um local de exame, mas a luva não pode estar tocando, é para o paciente e não está contaminando as outras coisas. Refeitório, copa e lanchonete. Além de todas as que a gente leu, aumentar o espaçamento para garantir a distância mínima, reforçar a higiene e desinfecção do ambiente da superfície, principalmente mesas, cadeiras, balcões, incluindo a higienização das mesas após cada uso. Entrou um, sentou, levantou, veio outro, entre um e outro tem que higienizar. Orientar para que usuários deste local só retirem a máscara no momento de se alimentar, disponibilizar as orientações para retirada, guarda adequada das máscaras durante a refeição, não vai ficar em cima da mesa. Orientar que as pessoas permaneçam nesses ambientes pelo menor tempo possível. Aumentar o horário para as refeições. Por quê? Porque aí você diminui a quantidade de colaboradores nos mesmos horários. Limitar o número de pessoas por mesa, como? Garantindo a distância mínima de 1 metro entre as pessoas. Isso aí a gente tem percebido hoje em dia até no shopping. Proibir a entrada nesse ambiente de pessoas em uso de EPI, como capotes, aventais e luvas, exceto a máscara que permanece. Áreas de repouso, descanso e convivência. Precisa falar? Precisa. Além de tudo que a gente falou, manter apenas poltronas, camas e travesseiros de material que permita limpeza e desinfecção a cada turno ou após cada uso, se for utilizado por mais de um profissional por turno. Manter poltronas ou camas com pelo menos 1 metro de distância entre elas, ambiente limpo e bem ventilado, orientar a permanência nesses ambientes pelo menor tempo possível, manter o uso de máscaras nesses ambientes, proibir a entrada nesse ambiente de pessoas em uso de EPIs. Era o que mais a gente estava vendo. Então, os usos dos EPIs, você se paramentava e esquecia de desparamentar e ir para os outros lugares. Postos de enfermagem, salas de preparo de medicamento ou área de prescrição. Tudo e mais. Condições de higiene, água, sabonete ou preparação alcoólica. Reforçar higiene e desinfecção, principalmente mesas, cadeiras, balcões, pias, torneiras, computadores, armários, locais para guarda de medicamentos. Pelo menos 2 vezes a cada turno de trabalho. 2 vezes de manhã, 2 vezes de tarde, 2 vezes de noite, pelo menos. Orientar os profissionais a nunca permanecer nesses ambientes com avental, capote e luvas. Reforçar que esses EPIs devem ser imediatamente removidos antes de sair da área de atendimento direto ao paciente. Não há necessidade do uso de luvas enquanto estiver no posto de enfermagem, salas de preparo de medicamento ou área de prescrição de assistência. O grande pecado, as pessoas colocam as luvas e esquecem, né? Às vezes até de higienizar as mãos corretamente. Essa prática deve ser banida nesses locais com o objetivo de prevenir infecção cruzada, contaminação dos ambientes, dos produtos, dos medicamentos e dos profissionais. Banheiros e vestiários, reforçar a limpeza e desinfecção pelo menos 2 vezes em cada turno de trabalho.
Brinquedoteca, como ele trouxe muita coisa de criança, né? E outras áreas infantis. Manter, de preferência, fechado por enquanto, no período da Covid. Se for utilizar, alguns hospitais retomaram. Restringir o número de pessoas. Realizar a limpeza e desinfecção dos objetos compartilhados após cada uso, tá? E aí vem, de forma geral, né? Ele fala de medidas que possam ser tomadas, caminhando para o fim da nota técnica, para o uso racional dos EPIs. Isso não foi atualização, eu só estou repetindo, que é, sempre que possível, dependendo do serviço, usar a telemedicina, né? Usar barreiras físicas, planejar as atividades, quantidade de pessoas, etc. Restringir a entrada de profissionais no quarto ou no box. Restringir visitantes. Ele fala lá, se possível, usar... quando ele fala do uso racional, isso já era da versão anterior, principalmente em se tratando da falta que tivemos no mercado, né, da máscara N95 ou PFF2, numa versão anterior ele até falava de usar a máscara cirúrgica por cima da máscara N95 para evitar. Aí ele fala aqui, quando houver possibilidade, usar a Face Shield no atendimento sobre a máscara, né, N95 para evitar ali as partículas do paciente contaminem essa minha máscara e eu posso usá-la por mais tempo. Ou seja, tudo isso medidas de uso racional e adequado de EPIs. No quadro 4, ele vai trazer mais do mesmo, mas eu trouxe para vocês aqui e o que está em cinza é o que mudou. Olha só, qual é a recomendação, certo? Com relação à atividade e o local, na verdade, o tipo de EPI, recepção do serviço, profissional de recepção, segurança, qualquer atividade que não tenha contato a menos de 1 metro do paciente, higiene das mãos, distância de pelo menos 1 metro e máscara cirúrgica. Instituir barreiras físicas de forma a favorecer o distanciamento. Barreiras físicas, algumas recepções colocaram aquele vidro, né? Aquele negócio de ai meu Deus, acrílico, né? Então a gente vê, mas olha só, na recepção de serviços de saúde, mesmo o profissional da recepção e os seguranças é máscara cirúrgica. Triagem, profissional de saúde, higiene das mãos, distância de 1 metro, máscara cirúrgica. Pacientes com sintomas, em qualquer atividade, tem que ser a máscara cirúrgica e distância de 1 metro. Pacientes sem sintomas, pode ser a máscara de tecido, tá? Áreas de assistência, todos os profissionais em qualquer atividade, higiene das mãos, máscara cirúrgica e como é assistência, outros EPIs de acordo com as precauções, avental, gorro, tá? E a bendita distância mínima de 1 metro. Quarto, área, enfermaria ou box do paciente suspeito ou confirmado, profissional de saúde. Durante a assistência, higiene, óculos ou protetor, máscara cirúrgica, o avental, luvas de procedimento e a distância. Profissional de saúde durante procedimentos que possam gerar aerosóis, higiene das mãos, gorro, óculos, máscara N95, PFF2, avental e luvas de procedimento. Em áreas coletivas em que são realizados procedimentos geradores de aerosóis, é necessária a avaliação do risco quanto à indicação do uso de máscara N95 ou equivalente por outros profissionais dessa área, que não estejam envolvidos diretamente, mas que vão transitar ali, tá? Profissionais de higiene e limpeza, que façam a higiene desses locais, higiene das mãos, óculos ou protetor facial, se houver risco de respingo, máscara cirúrgica, e aí ele fala, substituir por N95 ou equivalente, e também usar gorro, se precisar realizar higiene do quarto, área ou box, em que há realização de procedimentos geradores de aerosol. Essa situação deve ser evitada, mas se for imprescindível que essa higienização seja feita nesse momento, deve-se usar a máscara N95, tá? Avental, se houver contato com fluidos ou secreções, luvas de borracha e cano longo, botas impermeáveis e a bendita distância de pelo menos 1 metro.
Aí ele vai trazer aqui, quarto de paciente sujeito para acompanhantes. Permanecer no quarto, evitar o máximo as trocas. Higiene das mãos, máscara cirúrgica, avental, manter a distância mínima de 1 metro e orientar o acompanhante a sair do quarto quando for realizar procedimento gerador de aerosol. Você não vai dar N95 para ele. Áreas administrativas, todos os profissionais, incluindo profissionais de saúde, que não atendem pacientes e não circulam em áreas de assistência a paciente. Tarefas administrativas que não envolva contato a menos de 1 metro ou circulação. Aí ele permite a máscara de tecido, tá? O resto continua igual e, se possível, as barreiras físicas, tá bom? CME, profissionais que realizam as várias etapas. Aí ele vai lembrar que é de acordo com a RDC 63 e a RDC 15, que vai seguir de acordo com a questão mesmo do CME. Unidade de processamento de roupas, coleta de roupa, profissionais, os EPIs, de acordo com as normas disponível no capítulo 8 do Manual de Processamento de Roupas. Aposto maior nisso daqui para quem for fazer concurso na área de centro cirúrgico, CME, tá certo? Então, essa parte aqui é mais específica para vocês. Laboratório, como essa nota técnica ela é muito geral, mas eu não vou deixar de falar. Observem que entra, né? O protetor facial, se houver risco de respingo, a máscara cirúrgica, substituir por N95, PFF2 e uso, se houver risco de geração de aerosol, avental e luvas, e nos consultórios, que aí são os serviços ambulatoriais, profissionais de saúde, realização de exame físico, sintomas respiratórios, tá? Máscara cirúrgica, protetor facial ou óculos, higiene das mãos, avental e luvas de procedimento. Se são pacientes sem sintomas respiratórios, a máscara cirúrgica mais o EPI de acordo com o que você vai fazer e a higiene das mãos. Paciente com sintomas respiratórios, qualquer profissional, qualquer atividade, higiene das mãos, higiene respiratória, que é aquela etiqueta da tosse, né, de colocar o braço, etc e tal, manter a distância de pelo menos 1 metro e máscara cirúrgica, tá? Pacientes sem sintomas, mas que estão no serviço ambulatorial, pode ser a máscara de tecido. Profissionais da limpeza, após e entre as consultas, mesmo de pacientes com sintomas, máscara cirúrgica, higiene das mãos e outros EPIs de acordo com seu desenvolvimento. Sala de espera, só vou falar da máscara cirúrgica, se for com sintomas, de tecido, se for sem sintomas, mas permanece 1 metro. Áreas administrativas, higiene das mãos, máscara de tecido, no ambulatório se aplica a mesma coisa. Recepção de serviço ambulatorial, olha a pegadinha. Profissional da segurança, entre outros. Qualquer atividade, higiene das mãos, distância de pelo menos 1 metro, máscara cirúrgica. E, se possível, ter, né, as barreiras físicas. Serviço ambulatorial, triagem, máscara cirúrgica, paciente sem sintomas, máscara de tecido. Serviços móveis de urgência, SAMU, ambulâncias, profissionais de saúde que transportem e façam atendimento pré-hospitalar, luva, máscara cirúrgica ou N95 e gorro, se tiver aerosol, óculos ou protetor facial e higiene das mãos. Que transporte pacientes com outro diagnóstico. Não é suspeito nem confirmado de Covid. Máscara cirúrgica e higiene das mãos, se houver necessidade de outros EPIs. Ambulância motorista, apenas na condução, higiene das mãos, distância e máscara cirúrgica. Auxilia na colocação ou retirada do paciente, entre o óculos, o avental, certo? E a luva de procedimento. Não tem nenhum contato a menos de 1 metro com paciente com suspeita de Covid, mas na ambulância não tem separação dos compartimentos, higiene das mãos e máscara, que pode ser cirúrgica
ou N95 com gorro, se o paciente tiver com procedimentos com risco de aerosóis. Ambulâncias, né? Pacientes com sintomas respiratórios, higiene, máscara cirúrgica e ventilação, tá bom? Janela, de novo, aberta. Pacientes sem sintomas respiratórios, higiene das mãos e máscara de tecido. Profissionais responsáveis pela limpeza. Aí, higiene das mãos, máscara cirúrgica e os outros EPIs relativos à limpeza. Finalizando, ele fala, deve-se restringir ao máximo as visitas. Quando autorizada a entrada de visitantes de um paciente, esses devem receber as instruções sobre colocação e remoção dos EPIs, realizar higiene das mãos antes e depois de colocar os EPIs, e esses passos devem ser supervisionados por um profissional. As precauções padrão devem ser adotadas no atendimento a todos os pacientes, e as precauções específicas caso a caso, naqueles casos que a gente falou, de acordo com o número de dias também, tá? Quando necessário, a presença de acompanhantes, esse deve ser orientado a não circular em outras áreas de assistência, manter o distanciamento mínimo de 1 metro de outras pessoas, higiene frequente das mãos, permanecer o tempo todo de máscara, mesmo fora da área do paciente. Todas essas medidas são baseadas no conhecimento atual, podem ser alteradas, podem vir novas alterações dessa nota técnica, e o uso de máscara pelos profissionais do serviço como controle de fonte é uma das medidas de prevenção para limitar a propagação de doenças respiratórias. No entanto, se esse uso deve vir acompanhado de outras medidas, que a gente falou do gorro, do capote, da luva, né? A distância de pelo menos 1 metro, a não aglomeração, etc. e tal, certo? Para lembrar do bom senso. São profissionais da área da saúde. Ressalta-se a necessidade do uso racional de EPI, pois trata-se de um recurso finito, imprescindível e que está faltando. Além de usar o EPI apropriado, todos os profissionais devem ser orientados como usar, como remover, como descartar. E ele ainda fala, descartar adequadamente os EPIs, correta técnica das mãos, tá? O EPI deve ser descartado, presta atenção nisso. Recipiente de resíduo infectante. E a higiene das mãos deve ser realizada antes de colocá-lo e de retirá-lo. Quando o paciente estiver hipersecretivo, com sangramento, vômitos ou diarreia, o profissional de saúde deve usar também avental impermeável. E aí ele traz essas situações aqui. Hipersecretivo, sangramento, ou seja, você pode se contaminar com secreções, vômito, diarreia, sangramento ou hipersecreção. O avental precisa ser um avental impermeável. Ufa! Terminamos a nota técnica 7. Professora, cai? Sim, tá? Tenho visto cair na pesquisa que eu fiz, na montagem dessa aula, e ela não é exclusiva da enfermagem, galera. Ela tá caindo muito para odontólogo, ela tá caindo muito para médico, tanto que eu trouxe questões aqui de vários profissionais, para fisioterapeuta. Por incrível que pareça, até nos estudos, alguns que eu li, alguns artigos, eles até têm dito que os profissionais de enfermagem são conhecidamente e sabidamente os que, eu não vou dizer melhor, eu vou dizer os que menos pior utilizam as regras de biossegurança. Essa nota técnica, para mim, é a mais completa. Dentro da biossegurança no tempo de Covid, ela traz de tudo, de UTI, de ambulatório, etc e tal, mas lembrem-se, especificidades que eu trouxe de outras notas técnicas e outros manuais e das outras duas que eu falei no início, a nota técnica 4 e a nota técnica 6, também falando principalmente a 6 para quem for da área de cirurgia, tá? E a 4 quando fala das medidas de biossegurança de forma geral, que vai falar de preparo do corpo, vai falar de saco de lixo e etc e tal. Eu sou a professora Fernanda Feitosa, para mim foi um prazer estar até aqui com vocês, tá? E a gente se vê nas próximas aulas. Cheiro no coração!